Olá, bem-vindo. Agradeço pela companhia de vocês assistindo a essa continuação do estudo maravilhoso, um estudo histórico, profético, que é este da Parábola das 10 Virgens e o Clamor da Meia-Noite. Seguindo então os textos aqui coletados, nessa apostila, e sempre acompanhando. Então aqui vamos hoje abrir nossa apostila na página 21. Aqueles que não tiverem a apostila na sua forma física, temos disponibilizado em nosso site a versão digital dela, e acompanhe-nos então, através aqui desse vídeo, acompanhando com a apostila, capítulo 3, então, que o título é As Virgens Dormiram Dentro das Igrejas e Saíram no Clamor da Meia-Noite. Aqui temos justamente o verso de Mateus 25:5, que faz referência a essa dormência. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Antes de entrar nesse tema de hoje, deste capítulo que nós vamos meditar, analisar em detalhes, gostaria de comentar em relação aos vídeos anteriores. Os que ainda não viram, busquem lá, assistir a introdução, o capítulo 1 exposto. Depois temos também um vídeo extra curto, de menos de 10 minutos, que traz a informação de um texto extra que não está na apostila, um texto do Testemunho para Ministros, muito significativo no assunto do primeiro anjo. E depois disso já tivemos o estudo do capítulo 2, e agora vamos hoje então entrar nesse capítulo 3. O primeiro tópico fala sobre o início do tempo de tardança pelo desapontamento. O texto em questão que nós vamos ler está no História da Redenção, página 367. O movimento que se espalhou sobre a proclamação da primeira mensagem correspondeu à saída das virgens, enquanto a passagem do tempo de expectação, o desapontamento e a demora são representados pela tardança do noivo. Depois que o tempo definido passara, os verdadeiros crentes ainda estavam unidos na crença de que o fim de todas as coisas estava às portas, mas logo tornou-se evidente que eles estavam perdendo em alguma medida seu zelo e devoção e caindo no estado denotado na parábola pelo sono das virgens durante o tempo de tardança. Aqui, essa primeira parte do texto, nós já tínhamos chamado a atenção anteriormente, porque fala do início da proclamação da mensagem do primeiro anjo como sendo a saída das virgens, uma saída espiritual em reforma. E aqui então mostra a sequência, e depois que o tempo definido, marcado para a volta de Cristo passou, eles foram desapontados, e aqui diz que os verdadeiros crentes ainda tinham a crença, mas estavam perdendo em alguma medida o zelo e a devoção, mostrando então esse período de dormência que afeta tanto a virgens loucas como a prudentes. O segundo tópico agora entra sobre a segunda saída das virgens, de Mateus 25:6. Por que segunda saída? Porque, como nós vimos, a parábola das 10 virgens, ela abre dizendo que as virgens saíram ao encontro do noivo. Essa saída não é das igrejas, mas uma saída espiritual, uma reforma espiritual que se deu no início da proclamação do primeiro anjo, ou seja, aquele movimento do advento que surgiu a partir de 1798. Mas aqui temos uma segunda saída no verso 6, e agora é uma saída de fato das igrejas.
e nós vamos desenvolver mais esse tema ao decorrer do estudo. Então, aqui o primeiro ponto que vai ser salientado referente a isso é quando que foi descoberto o engano no cálculo, visto que nós estamos aqui tratando ainda desse primeiro desapontamento ocorrido na primavera de 1844. Mas vamos mais agora. O texto da História da Redenção, página 369, explica um pouco mais sobre isso. Diz que no verão os adventistas descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos e chegaram à posição correta. Os 2.300 dias de Daniel 8,14, que conforme todos criam se estenderiam até o segundo advento de Cristo, imaginava-se que terminariam na primavera de 1844. Contudo, vendo agora que esse período estender-se-ia ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas se fixou nesse ponto, como o tempo do aparecimento do Senhor. A proclamação dessa mensagem referente a tempo foi outro passo no cumprimento da parábola das bodas, cuja aplicação à experiência dos adventistas já tinha sido claramente observada. Como na parábola, o clamor soou à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo. Assim, no cumprimento, a meio caminho entre a primavera de 1844, quando se supôs de início os 2.300 dias terminariam, e o outono de 1844, tempo em que mais tarde se verificou que eles realmente deviam terminar, ergueu-se o clamor nas próprias palavras da Escritura: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Em relação a justamente esses textos, esses dois parágrafos que nós lemos, várias informações foram coletadas aqui no aspecto histórico e relacionado com a profecia, porque nós temos duas datas marcadas e dois apontamentos na história adventista, ambos no mesmo ano, 1844, mas uma na primavera, outro no outono. E o que ocorre no meio do caminho entre a primavera e o outono, no verão, portanto, ocorre então a descoberta do engano nos cálculos proféticos, o que dentro da parábola é chamado clamor da meia-noite. É isso que nós vemos de maneira clara aqui no texto. O texto do Grande Conflito, página 398, também nos traz informações semelhantes, que diz que no verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que a princípio se supusera devessem terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar. A mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras: aí vem o esposo. Portanto, aqui nós temos, inclusive, na página 22 da apostila, um gráfico aqui, um mapinha bem simplificado para nós entendermos a colocação das coisas. Aqui é marcado de início 18 de abril de 1844. Nesta data foi a data limite colocada para a primavera. Depois nós vamos entrar em mais detalhes do porquê desta data. De modo geral, é importante salientar que isso vai ser útil na continuação dos textos que nós vamos ler, que algumas vezes Ellen White se refere a essa primeira data como sendo 1843. E por que isso? Porque ela está tratando na linguagem do calendário judaico, que se estendia então até a primavera de 1844.
até lá dentro dos parâmetros do ano religioso judaico, que, como nós sabemos, começava mais ou menos na época lá da Páscoa. Então, nessa colocação, nós temos então o primeiro mês no ano religioso dos judeus como sendo o mês de Nissan, o mês de Abib, e é nesse mês, no dia 14, então, que era sacrificado o cordeiro pascual e comido no dia 15, ou seja, na parte da noite já. Era sacrificado à tarde e comido à noite, nas primeiras horas do dia 15. Eu falo desses aspectos dos anos em referência ao calendário judaico, porque nós veremos algumas informações úteis mais adiante sobre isso. Importante então salientar aqui que essa foi a primeira data anunciada por eles, se estenderia ao máximo até 18 de abril. Porque na concepção de Guilherme Miller, ele não queria ser exato na data da volta de Cristo e falava dentro daquele ano, desde lá da primavera de 1843 à primavera de 1844, dentro daquele último ano, ele entendia que Cristo se manifestaria nas nuvens dos céus. Então, aqui nós temos em 18 de abril de 1844 a data limite, e eles, uma vez que Cristo não veio, sofreram o desapontamento, e começa então o que nós chamamos de período da tardança, usando então a linguagem da parábola das 10 virgens, o período de tardança, de dormência das virgens. Também temos o texto de Abacuque que eles utilizaram naquela época, falava: se tardar, esperam. Aqui nós encontramos então a extensão da primavera ao verão. Eles não tinham uma mensagem explicando o porquê deste desapontamento, porque Cristo não tinha vindo nessa data. Eles só ficaram no aguardo, sem ter uma explicação, numa condição então perigosa, uma vez que ao passar do tempo o zelo e a devoção ia se diminuindo. No verão então começa o clamor da meia-noite, uma vez que o erro é descoberto e apontado a data correta lá para o outono, no dia 22 de outubro de 1844. Uma vez que o clamor da meia-noite é anunciado, eles vão nas igrejas pregar, ocorre uma reação das igrejas não aceitarem, excluem os pregadores e, por consequência disso, os pregadores começam agora a entender que é necessário dar a mensagem do segundo anjo: caiu, caiu Babilônia, por consequência disso tudo. Uma vez que os pregadores foram excluídos e pessoas começam a sair voluntariamente movidas pela mensagem do segundo anjo, nós temos agora, pela primeira vez, a formação do movimento do advento separado das igrejas. Até então era um movimento interdenominacional que envolvia várias igrejas. É a partir do verão de 1844 que começa a formação do adventismo à parte das igrejas protestantes. Então esse último período, essa última data, nós vamos ver um pouco mais informações sobre isso. O tópico seguinte é o que determinou aquele movimento, fazendo referência ao movimento do clamor da meia-noite. Aqui o texto do Grande Conflito 398 e 399 declara assim para a gente: o que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminaram no outono de 1844. Aqui vemos uma descoberta mais exata de quando deveria ser o início
do cálculo profético, que não era no começo do ano 457 a.C., mas ao fim, que entra em vigor o decreto de Artaxerxes, o último dos reis que colocou por fim toda a força para Israel se estabelecer. Desde lá de Ciro, Dario, já vinham com decretos favoráveis a Israel, e agora no tempo de Esdras ocorre esse último decreto estabelecendo aí a reconstrução dos muros, uma maior autonomia de fato para Israel na sua terra. Aqui então temos na página 23 agora o tema do propósito divino pela tardança. Primeiros Escritos 2:3-5 declara: viu o povo de Deus com gozo, em expectação, aguardando o seu Senhor. Mas era intento de Deus prová-los. Sua mão ocultou o engano na contagem dos períodos proféticos. Vemos aqui que foi proposital. Ninguém enxergou antes que havia um erro nesses cálculos proféticos e que de fato tinha que se estender por mais tempo. Mesmo isso nós declaramos em relação aos que eram inimigos dessa mensagem, eles não apresentaram que havia um equívoco na contagem, no cálculo. Mas era intento de Deus prová-los, né? Agora, o Primeiros Escritos 236 e 237 diz que aqueles fiéis e desapontados que não puderam compreender porque seu Senhor não viera, não foram deixados em trevas. De novo foram levados às suas Bíblias, a fim de examinar os períodos proféticos. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro foi explicado. Viram que o período profético chegava a 1844 e que a mesma prova que haviam apresentado para mostrar que o mesmo terminava em 1843 demonstrava terminar em 1844. Resplandeceu nesta sua atitude luz da palavra de Deus e descobriram um tempo de tardança. Se tardar, esperam. Em seu amor pela imediata vinda de Cristo, deixaram de tomar em consideração a tardança da visão, que estava destinada a tornar manifestos que na verdade estavam a esperar. Outra vez tiveram o tempo indicado. Vi, contudo, que muitos deles não puderam levantar-se acima de seus severos apontamentos para possuir aquele grau de zelo e energia que assinalou sua fé em 1843. Queria ressaltar mais uma vez aqui o porquê deste ano. Quando a Ellen White fala isso, ela não está se referindo ao nosso calendário, mas ela faz referência ao calendário judaico que acabava alcançando o começo do ano de 1844 do nosso calendário. Aqui ainda o próximo parágrafo diz: Satanás e seus anjos triunfaram sobre eles, e aqueles que não quiseram receber a mensagem se congratularam pelo seu discernimento e sabedoria, por não receber a ilusão como eles a chamavam. Não compreenderam que estiveram a rejeitar o conselho de Deus contra si mesmos e que estavam agindo em união com Satanás e seus anjos para tornar perplexo o povo de Deus que vivia seguindo a mensagem enviada pelo céu. Gostaria então de destacar como mostra esse texto de Abacuque 2:3 servia para eles. Eles tinham desconsiderado essa tardança da visão. E aqui ainda diz um aspecto interessante, que a mesma prova que era apresentada para mostrar que terminava em 43, agora demonstrava para terminar em 1844. Por que isso? Porque o ponto de partida sempre foi o decreto de Artaxerxes. A questão foi descobrirem que aquele decreto de Artaxerxes, em nosso calendário, havia sido mais próximo do final do ano de 457 a.C., ou seja, mais próximo já do ano 456 a.C.
Vamos lembrar que quando os anos são antes de Cristo, eles vão decrescendo e vão se aproximando então dos anos então depois de Cristo. Lembrando que não existe também nesse calendário o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo começou, quando terminou o ano 1 antes de Cristo, começou o ano 1 depois de Cristo. Não existe ano 0 nessa contagem histórica. Vamos agora para o próximo tópico, ainda na página 23, que diz sobre 22 de outubro, que era a mensagem do clamor da meia-noite. Na continuação do mesmo texto dos primeiros escritos, que inclusive nós vemos aqui, que eles passaram pelo aquele primeiro desapontamento, depois tiveram novamente o tempo indicado, que era essa nova data, isso por ocasião do clamor da meia-noite. Aqui Ellen White ainda enfatiza um pouco mais esse tema. Os crentes nesta mensagem eram oprimidos nas igrejas. Durante algum tempo, aqueles que não quiseram receber a mensagem foram impedidos pelo medo de agir de acordo com os sentimentos de seu coração. Porém, a mensagem do tempo revelou seus verdadeiros sentimentos. Desejavam silenciar o testemunho que os expectantes se sentiam compelidos a dar de que o período profético se estendia até 1844. Com clareza, os crentes explicavam o seu engano e davam as razões porque esperavam o seu Senhor em 1844. Seus oponentes não puderam juntar argumentos contra as poderosas razões que se ofereciam. Contudo, a ira das igrejas se acendeu. Estavam decididos a não dar ouvidos às provas e de excluir de seu meio testemunho, de modo que os outros não o pudessem ouvir. Os que não ousaram privar os outros da luz que Deus lhes dera foram excluídos das igrejas. Mas Jesus estava com eles, estavam alegres ante a luz de seu semblante, estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo. Esse texto ele é importante também para determinarmos a sequência lógica e a sequência histórica do clamor e da mensagem do segundo anjo. Alguns, de maneira extremamente equivocada, apresentam como o segundo anjo tivesse vindo antes e depois tenha vindo o clamor. De fato, ambas as mensagens, como Ellen White destaca em seus escritos, elas foram dadas em conexão do verão ao outono em especial. Agora, isso não significa que tenham sido nem simultâneas e muito menos que o mensagem do segundo anjo tivesse vindo antes, de maneira alguma. O texto deixa muito claro ao mostrar que os crentes agora desapontados vieram com a nova mensagem, que nada mais é do que clamor da meia-noite. Isso que nós bem sabemos. E diante desse quadro de esperar o Senhor agora no período profético se estendia até 1844, próximo ao seu fim, como nós observamos, as igrejas então não tinham como juntar argumentos contra, mas não permitiram mais dar ouvidos às provas lá dentro e excluíram de seu meio aqueles que pregavam essa mensagem, de modo que não permitisse que os outros ouvissem essa mensagem. Bom, diante disso, os que não ousaram privar os outros, os pregadores, foram excluídos com Jesus acompanhando eles. Veja só, Jesus saiu juntamente com eles e eles estavam alegres ante a luz do semblante de Cristo. Por fim, na última linha então desse texto, declara que estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo. Depois desses acontecimentos,
depois dos pregadores que anunciaram o clamor da meia-noite tivessem sido excluídos, aí sim chegou o tempo para receberem a mensagem do segundo anjo. Aqui é apresentado de maneira muito clara essa sequência. Aqui na página 24 da apostila tem algumas perguntas e respostas para trabalhar com o raciocínio aqui em relação a esses assuntos, que lá na saída das virgens, no verso 1, elas estavam nas igrejas, os crentes na mensagem do advento estavam nas igrejas, quando sofreram o primeiro desapontamento estavam nas igrejas, quando veio o clamor da meia-noite, o que ocorreu? Estavam ainda assim nas igrejas, sendo oprimidos, e por consequência do clamor, os pregadores foram excluídos. Por causa de que mensagem foram excluídos? Do clamor da meia-noite. E aí, uma vez que nós temos essa mensagem do tempo sendo dada e os pregadores excluídos, aí sim vem a mensagem do segundo anjo. Aí nós vemos que Jesus também estava com eles ao serem excluídos. Um esclarecimento aqui vale destacar sobre esses períodos proféticos e a data específica. De modo geral, Ellen White fala da primavera, do verão, do outono, mas ela também sanciona a data marcada de 22 de outubro, uma data bem específica que não é tão simples chegar a ela, visto as dificuldades devido a ser um cálculo profético de 2.300 anos e tem as diferenças de um calendário para o outro. E nós temos aí uma abordagem muito interessante sobre esse assunto, especificamente de como provar que de fato o período terminou em 22 de outubro. Nós temos com uma leitura que nós indicamos aqui da revista Parousia, do ano de 2007, o primeiro semestre. O título geral da revista é O Novo Israel. E indicamos então o artigo que está presente nessa revista, que chama assim 23 de setembro ou 22 de outubro, uma nova abordagem à luz da astronomia, publicado pela Unaspres de São Paulo. Então aqui, nessa leitura desse artigo, há importantes revelações sobre a questão dos calendários, as dificuldades para se marcar o cálculo. Muitos no Adventismo, ao decorrer do tempo, se apegaram simplesmente a declararem que, diferente dos judeus rabínicos, os judeus caraítas então traziam um cálculo diferente e que os adventistas tinham seguido o cálculo caraíta, por isso essa data tardia de 22 de outubro. No entanto, aqui a abordagem vai um pouco mais além disso. Não adianta depositar todas as fichas, a confiança nessa questão dos judeus caraítas, como se pode ver nesse artigo, mas à luz da própria astronomia se prova sim essa data. Vamos mais agora aqui para um texto dos Primeiros Escritos, página 238 e Grande Conflito 402, que vai tratar então de quem foram os primeiros a receber a mensagem do clamor e quando somente os mais talentosos se uniram no movimento clamorista. Vamos ver. Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber essa mensagem. Foram enviados anjos aos humildes, dedicados, e os constrangeram a levantar o clamor: aí vem o esposo, sai ele
ao encontro. De maneira semelhante, no grande conflito também diz que ao brado, aí vem esposo, sai ao encontro, os expectantes se levantaram e repararam as suas lâmpadas, ou prepararam elas, né? Estudavam a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados anjos do céu para despertar os que se haviam desanimado e prepará-los para receber a mensagem. A obra não se mantinha pela ciência e saber dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir e obedecer à chamada, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram as ferramentas e com lágrimas e regozijo saíram a dar advertência. Os que anteriormente haviam dirigido a causa foram dos últimos a unir-se a este movimento. Então, em relação ao movimento do Advento que simultaneamente estava ocorrendo no mundo inteiro, ou especificamente o movimento millerita ocorrendo nos Estados Unidos e no Canadá, estes movimentos estão distintos aqui nessa leitura deste movimento do Clamor da Meia-Noite, que durou esses 3 meses, do verão ao outono de 1844. Mas foi levado com grande força adiante, com pessoas humildes, simples, que tinham suas próprias profissões, foram os primeiros a trazer essa mensagem. E aqueles que eram os líderes do movimento millerita, eles como o Josué Himes, Josias Litt e o próprio Miller, eles então foram os últimos a aceitar essa mensagem. Vamos ler mais um texto aqui ainda sobre esse tópico. No Primeiros Escritos 242 diz assim: suas faces brilhavam com excelente glória e uniram-se aos anjos no clamor, aí vem esposo. Ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz os empurravam e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam, mas anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidos. Enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles, a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. Ouvi então uma voz dizendo aos que tinham sido empurrados, escarnecidos: retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis em coisa imunda. Em obediência a essa voz, grande número rompeu os laços que os prendiam e, deixando os grupos que estavam em trevas, uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado sua liberdade e jubilosamente com eles uniram suas vozes. É mais um texto confirmando a sequência correta. Fala então daqueles que uniram as suas vozes com os anjos, dizendo: aí vem o esposo. Então eles suscitaram o clamor nos diferentes grupos aqui na visão da Armand White, que se refere de fato às diferentes igrejas, né? Aqueles que rejeitavam a luz tinham ódio, zombavam, escarneciam dos fiéis, mas os anjos de Deus convergiam em proteção aos perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos maus procuravam lançar trevas ao redor então das pessoas. Vemos aqui uma literalidade muito grande de toda a leitura que nós fazemos aqui, os anjos satânicos, os anjos de Deus, a união dos anjos que constrange-nos a pregar a mensagem. Não é os anjos que pregam o evangelho, isso é muito claro na Bíblia e no Espírito de Profecia, mas ele nos constrange para fazer algo em união com o céu e terra ligado na pregação. É isso que nós vemos aqui na leitura. É importante que depois de eles unirem aos anjos o clamor aí vem esposo, depois disso, e depois então desses terem sido empurrados e escarnecidos, é ouvida uma outra voz agora, que justamente faz referência
ao segundo anjo. É o texto de Isaías 52, de retirar, sair, não tocar em coisa imunda. Também repetido pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento em Coríntios, né? Aqui vemos um outro detalhe: pessoas fiéis que já estavam no grupo liberto e aqueles que ainda estavam nos diferentes grupos, ou seja, nas diferentes igrejas. Havia então a classe que primeiro saiu já logo no início do clamor, que foram em especial os pregadores, e havia também o que? Os fiéis ainda dentro das igrejas, que foram alcançados com a mensagem do segundo anjo. Então diz que eles romperam os laços que os prendia e aí uniram-se aos que haviam anteriormente conquistado sua liberdade e agora eles uniram suas vozes. Então já havia um grupo liberto antes de começar a pregar a mensagem do segundo anjo, isso não por vontade própria daqueles homens, mas por terem sido excluídos das suas igrejas. Vemos nesse sentido a importância desse paralelo depois em nossos dias quando formos estudar. Justamente a referência que nos traz é que porque teve o início do clamor da meia-noite, não significa que todos já saem naquele primeiro momento. Na primeira aplicação nós encontramos do verão ao outono as virgens saindo das igrejas e se unindo num grupo liberto. Assim deve ser agora, um processo enquanto durar o clamor, até o fechamento da porta da graça. Devemos então ver a saída dessas virgens das suas igrejas e a união com o grupo liberto. Agora nas páginas seguintes, na página 25, 26, 27, 28, aliás, até a 29, temos vários textos de livros históricos, textos de 3 livros aqui, que contam um pouco a admirável história, alguns detalhes que a Mensageira do Senhor acabou não entrando, é interessante nós relatarmos. Eu gostaria de fazer um resumo aqui desses temas aqui trazidos. O primeiro texto em questão é do livro Fundadores da Mensagem. Aqui está as páginas 23 a 25. Gostaria de fazer um resumo. Primeiramente, fala que no verão de 1844, articulistas de jornal começaram a estudar um pouco mais o cálculo profético, articulistas de jornal comum, mostrando então que possivelmente o cálculo ainda se estenderia um pouco mais, mostrando que a reedificação de Jerusalém, sendo o começo lá com o decreto de Artaxerxes entrando em vigor só no outono de 457, isso estenderia o período até o outono de 1844. Essa é a ideia que é apresentada então por Samuel Snow na sua pregação. Ele foi o primeiro a trazer essa mensagem de maneira clara. E temos uma reunião campal em específico que foi realizada na cidade de Exeter no dia 12 de agosto, a partir do dia 12 de agosto, que pode-se dizer que a partir dessa reunião campal que se corporizou o verdadeiro clamor da meia-noite. Eu gostaria de ressaltar aqui um detalhe histórico de que já antes Samuel Snow tinha pregado em alguns lugares essa mensagem do clamor durante o verão. Quando chega aqui nessa reunião campal é o momento em que toma força essa mensagem de fato e as pessoas saem a pregar essa mensagem para os seus locais, para as suas igrejas espalhadas. E assim vai e se alastra por todo o país a mensagem. O raciocínio justamente que Samuel Snow apresentou era também
não só na questão da contagem profética, decreto de Artaxerxes, mas também os símbolos tipológicos, então, das festas judaicas, que na primavera elas falavam da Páscoa, tinha aí o mover das primícias, o Pentecostes, e isso tinha se cumprido já na época da primeira vinda de Cristo. Então a morte de Cristo em sacrifício como um cordeiro, tinha havido a ressurreição então de Cristo com as primícias dos que dormem também, e então o Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo, enfatizando justamente a ligação do céu e da terra, a entronização de Cristo, a aceitação do seu sacrifício, e agora o Espírito Santo é enviado como outro Consolador. Porém, as festas judaicas que tinham sido determinadas por Deus, que faziam referência ao outono, não se viu um cumprimento, e elas deveriam estar relacionadas agora a essa última fase, relacionadas à segunda vinda de Cristo. É isso que Samuel Snow apresentou. E ele então ligou o texto de Daniel 8,14, que falava do santuário ser purificado, com a purificação anual do santuário terrestre, que ocorria no dia mais solene de todo o calendário das festas, o dia da expiação. A festa das trombetas anunciava a aproximação disso e poderia ser entendida em relação à proclamação do advento, que vinha se dando desde 1798. Essa proclamação fazia uma referência de modo geral à festa das trombetas, anunciando antes que começasse de fato o juízo. Eles não entendiam ainda essa parte do juízo, mas de fato a pregação ela preparava caminho, porque a partir de 1844 não se daria de fato a volta de Cristo como eles pensavam, mas a fase final da mediação e intercessão de Cristo, agora também fazendo um julgamento investigativo aí, trazendo então para aqueles que mereciam de fato perdão de Deus ou não, aqueles que tinham realmente mantido a sua confiança ou apenas tinha sido uma profissão de fé que não tinha redundado em um arrependimento, uma conversão verdadeira. Aqui, portanto, nessas colocações, pegando o 10º dia do 7º mês do calendário judaico como ponto de partida e ponto de término também desses períodos proféticos, se chegaria então em 1844 à data de 22 de outubro. Aí nós encontramos então a mensagem do clamor da meia-noite sendo dada por Samuel Snow. Como nós já lemos, Guilherme Miller e outros deles demoraram para aceitar essa mensagem, e nós vemos que foi no último mês, poucas semanas, portanto, antes do cumprimento da profecia, que Guilherme Miller aceitou de fato a mensagem do clamor da meia-noite, e temos aqui uma carta dele datada de 11 de outubro, que ele escreve o seguinte: Miller escreveu: "Penso nunca ter visto tanta fé entre nossos irmãos como a que é manifestada no 7º mês." Estamos lendo na página 27. Aqui então ele faz referência a esse 7º mês, que não era no calendário comum, mas no judaico, o 7º mês então alcançava lá o fim do ano de 1844, já em outubro. Ele diz: "Ele virá", é a expressão comum. "Ele não tardará pela segunda vez", é a resposta geral. "Há um abandono do mundo,
um descaso às necessidades da vida, um exame geral do coração, confissão dos pecados e profundo sentimento na oração para que Cristo venha. O preparo do coração para encontrá-lo parece ser a tarefa de seu espírito ansioso. Há neste presente despertamento algo diferente de tudo quanto eu até aqui tenha presenciado. Não há grande expressão de alegria. Essa é, por assim dizer, reservada para uma ocasião futura, quando todo o céu e toda a terra se regozijarão juntamente com a alegria indescritível e gloriosa. Não há aclamações, essas também são reservadas para as aclamações vindas dos céus. Os cantores estão silenciosos, aguardam o momento de se unirem à multidão de anjos ao coro celestial. Não se usam argumentos, nem deles há necessidade. Todos parecem estar convencidos de que têm a verdade. Não há choque de sentimentos. Todos têm o mesmo coração e uma só mente. Nossas reuniões são todos ocupados com orações e exortações sobre o amor e a obediência. A expressão geral é: aí vem expulsar ele ao encontro. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E assim nós encontramos um pouco dessa história relatada, mas voltando a Samuel Snow, temos uma leitura no História do Adventismo, páginas 29 e 30, muito interessante sobre aquela reunião campal, e nós vamos encontrar a referência também a uma mulher que se destacou naquele momento. A leitura desse livro histórico, então, História do Adventismo, diz assim: numa inesquecível campal em Exeter, New Hampshire, em agosto de 1844, o clamor da meia-noite foi finalmente ouvido. O ex-capitão naval José Bates, dispensa apresentações desse personagem, né? Um homem que havia investido sua fortuna na causa estava exortando pesarosos mileritas a ficarem firmes, encorajando-os com alusões a seus velhos tempos de marujo. A congregação estava inquieta sob um calor sufocante, desconfortável e não impressionada. Quando um cavaleiro apareceu com seu animal, desmontou e tomou assento na extremidade de uma fileira, todos volveram-se para olhar. Os que estavam mais próximos envolveram-no em conversação espiritual, mas José Bates continuava monotonamente. De repente, a senhora Cush ergueu-se determinadamente. Ela era irmã de Samuel Snow, cavaleiro recém-chegado. Ela falou cortesmente, mas com convicção: Irmão Bates, é muito tarde para gastarmos o nosso tempo com essas verdades com as quais estamos familiarizados. O tempo é curto. O Senhor tem servos aqui com alimento para o devido tempo para sua casa. Que eles falem e que o povo possa ouvi-los. Enquanto ela falava, relata uma testemunha presente: o Espírito do Senhor moveu-se sobre a Assembleia como a brisa enrugando um plácido lago. Ardentes expressões de amém, irmã, sim, sim, foram ouvidas por toda parte. Aqui e acolá, homens e mulheres começaram a chorar espontaneamente, antecipando uma resposta às suas orações. Bates galantemente deixou o púlpito. Seu irmão Snow tem verdades para nós procedentes do Senhor, que venha e nos transmita a mensagem. No trem para Exeter, ele havia sido impressionado de que exatamente tal acontecimento haveria de se dar. Snow estava pronto, mas ficou combinado conceder-lhe a oportunidade na reunião que teria lugar cedinho pela manhã. Nosso bendito Senhor prometeu que virá novamente e receberá seu povo para si mesmo. Snow recordou a seus milhares de ouvintes reunidos no ar fresco da manhã seguinte. Essa leitura, ela nos remete àquela cena como estivéssemos lá. Também temos aqui por último um relato semelhante encontrado no livro História de Nossa Igreja, nas páginas 176 a 178, que fala
em relação a isso. É interessante nessa leitura que Joseph Bates teve a humildade de ceder o púlpito, ele não ficou ofendido por aquela intromissão de maneira alguma. Nós vemos que ele, inclusive, a caminho de Executive para a reunião campal, ele tinha a impressão que uma nova luz ia surgir naquela reunião. E foi a resposta da oração de vários, né? Aquela mensagem chegar. Vemos que aqui, um detalhe que algumas vezes é relatado nos livros de história, né? Mostrando que Samuel Snow, ele já chegou atrasado essa reunião, né? Veio de trem até lá, depois pegou emprestado um cavalo, chegou até aquele local da reunião campal e lá então ele se assenta ao lado da senhora de John Cushing. E fica até uma coisa um pouco estranha do porquê Samuel Snow se assentou ao lado de uma mulher casada. E essa senhora Cushing, então, aqui o texto da História do Adventismo refere-se a justamente ela sendo a irmã de Samuel Snow. Por isso essa proximidade, intimidade que ele teve, visto que ele começou a conversar justamente com ela. Ela prontamente, então, de maneira ousada, interveio em favor de Samuel Snow, falando então cortesmente, mas com convicção, que na realidade o Bates estava batendo na mesma tecla, não estava avançando e que tinha já pessoas com nova luz aqui que deveria ser dada a oportunidade para eles apresentarem. Maravilhosa intervenção que ela fez e nós vemos aqui como que o espírito de todos eles estava no lugar certo, não houve nenhum tipo de ressentimento entre as partes. Eu gostaria de destacar um outro aspecto ainda sobre esses temas que perpassa a parte histórica. Aqui no livro História da Nossa Igreja, mesmo relatado na página 28, fala que Miller ele procurava não ser tão exato no seu cálculo, falava cerca de 1843 como a data para o fim, 2300 anos, e mais tarde aqui fala marcavam como limite do tempo o dia 21 de março e em seguida 18 de abril de 1844, que era a data em que terminava o ano judaico de 1843. E, como nós bem sabemos, nada ocorreu. Ellen White ela não entra nessas datas específicas. Quando ela fala do primeiro desapontamento, ela simplesmente fala da primavera de 1844. Alguns, então, estão mais familiarizados com a data de 21 de março nessa primavera, que foi, inclusive, o cálculo preferido de Guilherme Miller. De modo geral, ele pregava essa data. Alguns, quando nos ouvem falar em relação a 18 de abril como aquela primeira data na primavera, estranham e nos perguntam qual seria o embasamento para isso, né? Aqui nesse texto já fala que foi marcado mais adiante com maior exatidão, visto que Miller não estava preocupado de fato com essa exatidão, mas de maneira mais exata era 18 de abril. Mas eu gostaria de ler em outro livro em relação a isso. Deixa eu pegar aqui. Esse livro, então, publicado pela Unaspress, tem o título Portadores de Luz. É um livro, então, contando a história da igreja também. Tem dois autores aqui, Richard Schwartz e Floyd Greenleaf, que escreveram então esse livro, que é um pouco mais recente a sua publicação, né? Não é tão conhecido dos irmãos mais antigos que tinham outros livros como esses que foram citados, né, aqui na apostila.
Mas esse livro, que teve a primeira edição pela Unaspres em 2009, nos traz algumas informações importantes sobre essa data. Aqui no tópico, na página 47, sobre revisando a cronologia, é dito que ao longo de 1843, a crítica de seus opositores forçou os líderes adventistas a um estudo mais minucioso da cronologia. Então, eles, preocupados com as críticas dos opositores, foram estudar mais. Como resultado, Josué Hymes, Leach, Josias Leach, que é aquele que destacou a parte da queda do Império Otomano em 1840, o Josué Hymes, que ajudou muito na propagação da mensagem pela publicação impressa, também sendo um companheiro de Guilherme Miller nas várias campanhas evangelísticas. Então fala como resultado, Hymes, Leach, Apollos Hale, Sylvester Bliss e outros ficaram convencidos de que eles deviam usar um método mais exato de calcular o ano judaico, conforme preservado pelos rigorosos judeus caraítas. Segundo esse método, o ano judaico de 1843 terminaria no pôr do sol de 18 de abril de 1844, em vez de no equinócio de 21 de março, data que Miller havia arbitrariamente escolhido. Este sempre tinha admitido sua dependência do sistema cronológico desenvolvido por outros. Ele reconheceu que isso poderia ser uma cópia imperfeita do método divino de calcular o tempo. Isso explica, em parte, sua relutância em escolher uma data específica. Não queria que ninguém adiasse demasiado o seu preparo ou ficasse desanimado se Cristo não viesse no dia esperado. O dia 21 de março e depois 18 de abril passaram sem nenhum sinal do retorno do rei. A primavera passou e o desapontamento penetrou nas fileiras dos crentes do Advento. Aqui lemos então na página 47 desse livro bem grande aqui que nós temos, mostrando então de que maneira? Mostrando de fato que a data de 18 de abril ela é histórica, tem um embasamento total histórico, por isso que nossos diagramas e tudo mais, nós preferimos marcar a primeira data em 18 de abril, porque com aqueles esforços daqueles homens foi corrigido o erro de Miller, visto que devia ser uma data mais tardia, assim como depois, quando foram entender que a data era no 10º dia do 7º mês, nós vemos uma data também tardia mais uma vez. Em relação a tudo isso, nós ainda gostaríamos de destacar um aspecto que está no texto da História da nossa Igreja, que faz referência ao tema nosso. Aqui diz que o pastor Bates convidou a Samuel Snow para apresentar seu estudo acerca do clamor da meia-noite. O homem não somente falou naquele dia, mas todos os dias seguintes até que terminou o congresso, que teve aí quase uma semana de duração. O povo estava emocionado porque a parábola das 10 virgens parecia aplicar-se a eles. As virgens haviam esperado entrar imediatamente para as bodas, mas foram decepcionadas. E assim continua a leitura. Nós vemos aqui que a compreensão que a parábola das 10 virgens de fato era uma parábola profética, estava tendo seu cumprimento com o povo adventista, só veio ser entendida nesta ocasião. Nós já estudamos então nos outros estudos, nos outros capítulos, e mesmo hoje já nos referimos ao fato que a parábola das 10 virgens ela tem início em 1798.
no início da proclamação do primeiro anjo. Isso não significa dizer que eles estavam cientes disso, que a saída das virgens tinha sido naquele momento e tudo mais tinha ocorrido. Mas de fato eles vieram a entender que a parábola tinha uma aplicação direta para eles no clamor da meia-noite. Essa é uma formação muito valiosa que nós vamos explorar na segunda aplicação também. Vamos meditar mais uma vez nesse ponto. Nós encontramos então o fato de que havia sim interpretações sobre a parábola das 10 virgens. De modo geral, alguns explicavam que o começo dessa parábola, na realidade, teria alguma coisa a ver com o surgimento das sociedades bíblicas, que um pouco mais cedo na história tinha ocorrido, mas, de modo geral, não entendiam como sendo apenas algo aplicado a eles, mas havia uma aplicação mais geral. Mas agora eles entendem, no verão de 1844, no clamor da meia-noite, que na realidade as virgens que saem com o noivo são aqueles que aceitaram a mensagem da breve volta de Cristo. Esses se enquadram como virgens. E aí então, o fato deles entenderem que tinham passado pela tardança da parábola das 10 virgens fazia referência a justamente depois que passaram pelo fato, entenderam que de fato estava ocorrendo isso. Ainda que eles tivessem usado já naquele período os textos de Abacuque, se tardar espero, ou mesmo de Mateus 25, era de modo generalizado, agora eles entendiam de maneira específica. Antes de ocorrer o desapontamento, eles não preveram que havia uma tardança, nada disso, mesmo que tinham a parábola escrita nas mãos. Mas agora eles entenderam. Uma repetição da história ocorreu também. Segunda aplicação que ocorre debaixo da mensagem do terceiro anjo, como nós já estudamos no primeiro capítulo, a questão do foi e será cumprida a parábola em todos os seus detalhes. Nós encontramos então de 1844 para cá a segunda aplicação da parábola das 10 virgens. No entanto, o que ocorre? As pessoas não estavam cientes que esse cumprimento estava ocorrendo. Só houve o entendimento verdadeiro da parábola das 10 virgens e o significado do clamor da meia-noite a partir de 1976, quando nós entendemos que houve um despertamento, um reavivamento no Adventismo e começou-se a pregar o clamor da meia-noite. Mais uma vez a história se repetiu. Aí se viu em retrospecto a saída das virgens, agora crentes no assunto do santuário, no assunto do sábado. Depois, o posterior afastamento das verdades, da piedade que Deus pede e, portanto, uma dormência em face do juízo, para culminar então no clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite, ele então é o segredo para o entendimento da parábola. Se não houver a compreensão do que significa, o que caracteriza na história profética o clamor da meia-noite, não se entende o restante da parábola. E foi esse o esforço, a partir de 1976, que vários irmãos buscaram estudar detidamente esse assunto e então avançaram nessa compreensão, entendendo aspectos maravilhosos sobre a vinda como ladrão, juiz investigativo, fazendo referência a essa mensagem da proximidade, o anúncio de que o noivo está próximo. Não que o noivo já veio, mas sim uma mensagem de misericórdia para despertamento,
Despertamento, arremata agora nessa parte final, despertamento de ambas as classes. Alguns ficam com a impressão como o clamor da meia-noite fosse algo para condenar, para expor a diferença entre as prudentes e as loucas. Mas clamor da meia-noite não é fechamento da porta da graça. O fechamento da porta na parábola das 10 virgens está no verso 10. Nós já estudamos sobre isso. No verso 6, quando é anunciado o clamor da meia-noite, então aí vem suas sair ao encontro, ocorre um despertamento das duas classes. As duas classes estavam dormindo e elas então precisaram despertar, preparar as suas lâmpadas para se encontrar então com o noivo, se unirem ao cortejo. Que Deus possa nos abençoar a cada dia mais e que essas mensagens solenes venham fazer uma mudança em nossa vida e tenhamos o desejo de também proclamá-la. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.